Gado Agro, com Kellen Severo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. MST invade 3 propriedades produtivas da Suzano Papel e Celulose no sul da Bahia. Em 2 meses de governo Lula, o número de invasões de terras já é maior que em todo o primeiro ano do governo Bolsonaro. Laboratório da Organização Mundial de Saúde Animal confirma caso atípico de vaca louca no Brasil. Em reunião virtual com a China, o Ministério da Agricultura busca sinal verde para a retomada das exportações ainda em março. Haddad anuncia a taxação das exportações de petróleo. Está aberto o caminho para taxar as exportações agrícolas? Nós vamos saber nesta edição. E mais, bancada do agro se encontra com o relator da reforma tributária e pede que o setor não tenha aumento de impostos. A Argentina confirma primeiro caso de gripe aviária em granja comercial e perde status de livre da doença e suspende as exportações de produtos avícolas. E aí a gente vai saber se o plantel brasileiro está protegido da influenza. Tudo isso e mais nesta edição que já está no ar. O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, invadiu nesta semana 3 propriedades produtivas da empresa Suzano Papel e Celulose, localizadas nas cidades de Teixeira de Freitas, Mucuri e Caravelas, no sul da Bahia. A ação ocorreu em áreas de produção de eucaliptos. Em nota, a Suzano Papel e Celulose afirmou que, além das invasões, as propriedades rurais que são produtivas também foram danificadas. A empresa revela que tais atos violam o direito à propriedade privada e estão sujeitos à adoção de medidas judiciais para reintegrar a posse dessas áreas. Só no sul da Bahia, a companhia afirma gerar 7 mil empregos diretos e mais de 20 mil postos de trabalho indiretos. O Tribunal de Justiça da Bahia determinou a reintegração de posse em uma das propriedades rurais invadidas da Suzano, localizada em Mucuri. O descumprimento da ordem judicial implicará em multa diária de R$5 mil, além de incorrer em crime de desobediência de ordem judicial. A Polícia Civil afirmou que foram registradas 3 ocorrências na primeira delegacia territorial de Teixeira de Freitas. A polícia disse ainda que os detalhes não estão sendo divulgados para não interferir na apuração do caso. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, esteve com representantes da empresa Suzano e também conversou com integrantes do Movimento Sem Terra. Segundo ele, uma reunião está marcada para a próxima semana para mediação do conflito. Porque o MST alega a ruptura de um acordo feito há 10 anos atrás. E havendo a desocupação da fazenda, nós vamos ter uma reunião na próxima quarta-feira no MDA, com a presença da Suzano, do MST e do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então estou aguardando uma resposta do MST para dar o prosseguimento a esse diálogo. O cientista político Felipe Dávila afirmou que o governo da Bahia, ou melhor, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, que é do Partido dos Trabalhadores, precisa fazer cumprir a reintegração de posse no estado. A Justiça já emitiu uma ordem de reintegração de posse e o governador Jerônimo tem de fazer cumprir a ordem, porque se aumentar esta insegurança jurídica, nós vamos colocar em risco o que há de melhor na economia brasileira, que é o agronegócio. E era o medo que o agronegócio sempre manifestou antes das eleições, a volta de invasões. E não é invasão de terra improdutiva, não, é de terra produtiva. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, foi convidado para uma entrevista aqui no Hora H do Agro na Jovem Pan News, mas por dificuldades de agenda disse que não poderia participar conosco, informou a assessoria. Dados do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, revelam que só em 2023 o número de invasões coletivas de imóveis rurais no Brasil já chega a 13.
Esse número é maior do que em todo o primeiro ano do governo Bolsonaro, que somou 11 invasões. Vocês que nos acompanham pela TV podem ver também que os maiores números de invasões ocorreram entre os governos de Fernando Henrique Cardoso, de Lula e de Dilma, com centenas de invasões ocorrendo durante essas gestões. Na era Temer e na era Bolsonaro, houve recuo no número de invasões de terras, de acordo com estes números apontados pelo INCRA. Nas redes sociais, o MST informou que está preparando uma série de ações para este mês de março no Brasil, o que eles chamam de Jornada Nacional de Luta das Mulheres Sem Terra. O site do movimento, do MST, cita que as ações devem ocorrer entre os dias 6 e 8 de março e tem como lema: o agronegócio lucra com a fome e a violência. A coordenação nacional do MST revela ainda que deve retomar o que chamou de ocupações de terra. Vale lembrar que no ano passado, o principal líder do MST, João Pedro Stedley, disse em um podcast que previa o retorno de mobilizações de massa caso Lula ganhasse as eleições presidenciais. A gente agora vai tratar deste assunto, as invasões do MST, com o parlamentar que está lá no Congresso Nacional, ele que é deputado e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a bancada do agro, deputado Pedro Lupion. Seja muito bem-vindo à Jovem Pan. Olá, Kellen, prazer falar com vocês mais uma vez. Momento importante que a gente precisa que a lei seja cumprida nesse país. Exatamente, a gente está falando do cumprimento de lei e eu gostaria de entender qual é o papel da bancada do agro no Congresso neste momento em que há uma violação da lei, especialmente no estado da Bahia, em que a gente vê essa invasão ocorrer em uma propriedade privada e produtiva. Deputado. Bom, primeiro eu estava vendo a reportagem antes de ser chamado aqui a me posicionar e nós temos muito mais do que 13 invasões hoje em curso no país. Se somarmos o que está ocorrendo no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, sul da Bahia, interior de São Paulo, nós estamos beirando aí 50, meia centena de invasões de terra ocorrendo aqui no nosso país, em um governo que passa a mão, né, conhece o movimento, a própria fala do ministro de Desenvolvimento Agrário já deixa muito claro isso, e o que me causa mais estranheza e principalmente um temor muito maior em relação à continuidade desse governo é como eles tratam com esses movimentos, falando que vão ouvir o MST para pedir para desocupar, ou já há ordem judicial de reintegração de posse. O governo da Bahia tem responsabilidade civil e criminal para fazer essa reintegração de posse, exigir que a Polícia Militar vá lá e desocupe essas áreas. Nós estamos falando de áreas dessa empresa, da Suzano, que são áreas produtivas, áreas de plantio de eucalipto. Silvicultura é uma atividade agroeconômica como todas as outras, e a gente não pode deixar a baderna tomar conta do campo do Brasil mais uma vez. É impressionante quando a gente ouve vários membros e representantes da classe política, principalmente do executivo, tratando o MST como se fosse algo lícito e legal. Nem personalidade jurídica tem. Aí agora fazem ameaças que em março vão fazer mais uma onda de invasões por luta pela terra, porque o agronegócio traz fome e o resto da fala do lema nem me lembro, mas o agronegócio é o que gera 1/3 do PIB desse país, o agronegócio que gera 25% dos empregos gerados em todo o país e representa 52% de toda a nossa balança comercial. Então é brincar com o que dá certo, é brincar com o que precisa ser valorizado, e a Frente Parlamentar da Agropecuária tem essa responsabilidade. Nós soltamos um posicionamento oficial em relação ao rechaço total a esse tipo de atitudes, esse tipo de invasões. Nós exigimos que o Poder Executivo, tanto federal quanto estaduais, possam fazer essa reintegração de posse. Estamos tentando contato e agendas com o ministro Barroso já desde o dia 1º de novembro, quando ele tomou aquela decisão acerca das reintegrações de posse, e nós estamos fazendo nosso papel político de pressionar, de correr atrás, porque nem a legislação não adianta nós mudarmos, que já está extremamente claro na letra da lei que invasão de terra produtiva é crime. A gente vive um momento, na sua visão, de impunidade, porque há um movimento que invade uma propriedade privada, que é produtiva, e o direito de garantia da propriedade privada ele está sendo violado, e aí há um pedido de socorro à justiça para reintegração de posse. Mas há uma sensação em muitos que fazem parte do setor produtivo de que estão de mãos amarradas, porque a lei não está sendo cumprida e a reintegração de posse também pode ser retardada.
Exatamente, é exatamente isso que você está falando. Lá no governo Fernando Henrique, lá atrás, quando teve o auge das invasões, já era isso. Nós entrávamos com os interditos proibitórios, tínhamos as integrações de posse e os governos estaduais não davam conta de realizá-las e de reintegrar essas propriedades. No governo passado, houve um vazio total de invasões de terra e nós tivemos finalmente a paz no campo. Né, a paz no campo com respeito ao direito de propriedade, o respeito ao que está dizendo na nossa Carta Magna, na nossa Constituição, da possibilidade de nós termos a nossa propriedade privada. Hoje, infelizmente, isso não é respeitado e cada dia que se delonga na não realização dessas reintegrações de posse, dá mais características e força para esses movimentos, que não são movimentos pela terra, não são movimentos pela reforma agrária, são movimentos estritamente políticos, para marcar posição política. Se não fosse isso, o próprio ministro Paulo Teixeira não teria dito que os mais de 400 mil títulos de propriedade que nós distribuímos no último governo para assentados da reforma agrária, que passaram a ser efetivamente proprietários rurais com seu título, com seu documento para poder acessar crédito, para poder ir no banco, para poder comercializar a sua terra, o ministro mesmo do MDA, que tem que tratar do desenvolvimento agrário, falou que não valem nem papel de pão. Ou seja, é algo que estão levando na brincadeira, uma questão seríssima, que é a questão agrária do país. Deputado, eu volto com você em poucos segundos. Por favor, aguarde para a gente dar continuidade à nossa conversa. Uma das perguntas que chegou do nosso público é sobre o que o agricultor deve fazer caso tenha uma propriedade invadida. O presidente da Comissão de Assuntos Fundiários da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Marcelo Bertoni, respondeu à dúvida. Vamos conferir. Bom, o produtor que se sentir ameaçado, exemplo, ele ter na frente da sua propriedade um acampamento na beira da estrada, ele tem que fazer o BO e procurar um advogado e pedir um interdito proibitório. O que é o interdito proibitório? Você está avisando a justiça e as autoridades que você corre o risco de ser invadido. Geralmente o advogado consegue esse interdito proibitório, alguns já vêm com a multa, se caso for invadido, né, essa propriedade. No caso de você já ter sofrido a invasão, você também tem que procurar a delegacia, fazer um BO e também ir ao advogado e pedir para ele a posse, a reintegração de posse da sua propriedade, que provavelmente o juiz vai dar essa reintegração e que será cumprida pela polícia no prazo determinado pelo juiz. O porquê fazer o interdito proibitório na nossa concepção como federação? Porque você já tem a ação, você já entra com todos os dados da propriedade, você já vai fazer, mostrando para a justiça que você pode ter essa invasão. Então, consequentemente, quando você pedir a reintegração de posse, ela sai muito mais rápido, porque você já passou por uma etapa do processo. Às vezes, quando o produtor não pede, ele demora, e pode acontecer, às vezes, de você não ter um acampamento na frente da sua propriedade, você vai ter que pedir a reintegração de posse direta, que às vezes o cara chega e ele invade, você já pediu a reintegração de posse. Ela demora um pouco mais, mas ela sai e vai ser feito o cumprimento pela polícia no prazo que o juiz determinar. A gente espera dessa forma, né, deputado, que seja feito o cumprimento pela polícia no prazo que a justiça determinar. A última questão que eu gostaria de saber com o senhor, deputado, é se há alguma expectativa de marcar uma reunião com o presidente Lula, com os ministros do governo Lula, para dizer que essa situação está além do que é cabível para 2 meses de governo. Há essa agenda? Sim, Kelly, eu tenho conversado muito com o ministro Fávaro. O ministro Fávaro tem sido a nossa ponte com o governo para ter diálogo com esse governo. Está acontecendo justo o que nós alertávamos na campanha eleitoral, de que seria um governo de vingança contra o agro, infelizmente, mas o ministro Fávaro tem se mostrado muito aberto ao diálogo, nós temos conversado bastante. Agora, no dia 7 de março, nós teremos o evento de posse efetiva da nossa diretoria em Brasília. O próprio ministro Paulo Teixeira já disse que estará lá e que conversará conosco. Então, acho que
é o momento da gente cobrar esse posicionamento do governo, que se existe algum tipo de influência do próprio governo sobre esses movimentos, eles têm que alertar de que isso é ilegal e que esbulho possessório, invasão de propriedade privada, invasão de propriedade produtiva, isso tudo faz com que elas deixem de estar também na reforma agrária, ou seja, é uma irresponsabilidade e uma burrice total dos próprios movimentos. Deputado, a gente tem visto imagens, né, que rodaram bastante, a gente publicou inclusive na Jovem Pan, do ministro Carlos Fávaro, que é da Agricultura, participando de um evento do MST, inclusive ele estava vestindo um boné vermelho e participando ativamente junto à bandeira dessa categoria do Movimento Sem Terra. Até o momento, não houve uma declaração do ministro da Agricultura repudiando as invasões de terra. Esse é um sinal? Vamos lá, eu conversei com o ministro logo em seguida, tá? O ministro, esse evento foi aqui no Paraná, no meu estado, no município Centenário do Sul, em um assentamento. Obviamente que eu não gostei e condenei a fala do ministro, o cobrei disso. Ele claramente disse, por ser produtor rural, ter sido dirigente da própria AproSoja, né, não teria o mínimo cabimento ele ser favorável a invasões de terra, e ele deixou isso extremamente claro, que ele é contra a invasão de terra, mas que ele estava no momento em um evento do MST, que precisava reconhecer o movimento e tal. Eu não consigo concordar com o reconhecimento do movimento ilegal, que não tem nem personalidade jurídica, porém, o ministro está dentro de um governo petista, um governo de esquerda que apoia esse movimento, que tem apoio desse movimento, mas que precisa deixar claro que a lei tem que imperar. Infelizmente, estamos vivendo um estado em que, desde a questão política até o ativismo judicial, tem sido contra o produtor rural, e nós vamos usar toda a força da nossa bancada para fazer o nosso ponto de vista valer. Deputado Lupion, Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, agradecemos muito a sua presença. Volte sempre, especialmente assim que tiver novidades sobre essa questão que gera tanta insegurança no setor agropecuário. Obrigado, Kelly. Um grande abraço, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada a você. E vamos em frente, porque ao pedir um posicionamento sobre as invasões de terra, o Ministério da Agricultura afirmou que a invasão, ou melhor, sobre as invasões de terra, o Ministério da Agricultura afirmou que a demanda deveria ser direcionada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O Ministério da Agricultura não comentou o assunto. Em nota, a indústria brasileira de árvores repudiou as invasões e disse que, além do flagrante desrespeito à legislação, as ações, ao invés de promoverem justiça social, acarretam em prejuízos econômicos e sociais, pondo em risco empregos e renda. A entidade ainda afirmou que tem plena confiança no sistema judicial brasileiro. Está aí a posição da IBA. A Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia disse também que repudia qualquer tipo de violação aos direitos dos produtores rurais do estado e cita invasões de terra pelo MST em 7 cidades nos últimos meses. A entidade afirma que tais atos são tipificados como crime e que não medirá esforços para que o Poder Judiciário cumpra o seu papel. E agora a gente vai trocar de tema, porque nesta semana o governo anunciou a taxação das exportações de óleo cru de todas as petroleiras por 4 meses. A medida, com foco em aumentar a arrecadação, deve gerar 6,6 bilhões de reais aos cofres públicos. A questão é, agora está aberto o caminho para as taxações de exportações agrícolas também? É isso que nós vamos saber com o Renato Conchon, ele que é coordenador do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Conchon, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Olá, Kelly. É um prazer estar falando com você e com todos que nos acompanham pela Jovem Pan. Muito obrigada pela companhia, especialmente no momento em que a gente precisa de uma explicação técnica para entender. À medida que o governo autorizou a taxação das exportações de petróleo, há abertura de caminho para taxar as exportações agrícolas também? É importante destacar que essa taxação do petróleo que aconteceu essa semana, ela tem um impacto significativo por conta das questões fiscais e da questão da oneração dos combustíveis voltados aos consumidores. No setor agropecuário, é uma preocupação de uma possibilidade da tributação das exportações. Por que eu digo possibilidade? Nós não vimos nenhum movimento até o momento do governo federal, isso é bastante positivo para o agronegócio, no sentido de que não há iniciativas em debate na tributação de produtos do agronegócio.
Entretanto, é importante lembrar também que existem iniciativas que tramitam no Congresso Nacional por meio de projetos de lei e por meio de projetos de emendas à Constituição que visam fazer a tributação, a incidência tributária das exportações dos produtos do agronegócio. A gente viu isso crescer, esse movimento crescer muito na época da pandemia, que assolou todo mundo, e a gente viu os preços dos alimentos no Brasil e no mundo se elevar. Então, alguns parlamentares que gostariam de combater esse aumento dos preços globais e apresentaram iniciativas no sentido de fazer uma tributação sobre as exportações, sobretudo de produtos agropecuários. E aí soja, milho, carne bovina, todo tipo de proteína, para incidência para exportação dos produtos brasileiros. Entretanto, é importante lembrar que são iniciativas que tramitam no Congresso Nacional e são projetos de lei, projetos de emendas à Constituição, que não estão tramitando. Estão tendo o rito normal nas comissões, mas não está nada aprovado ou em vias de fato a ser aprovado no Congresso Nacional. Mas o setor agropecuário precisa ficar vigilante no sentido, porque a gente sabe muito bem que esse tipo de iniciativa prejudica o setor agropecuário brasileiro, mas, sobretudo, prejudica a economia nacional. Importante o que você esclarece para a nossa audiência, e eu gostaria de entender. Esse caminho utilizado por Haddad para taxar as exportações de petróleo é um caminho que, da noite para o dia, também pode vir a público e pegar o setor agropecuário de surpresa? Dá para usar as mesmas prerrogativas e taxar por um tempo, nem que seja de alguns meses, as exportações do agro, eventualmente para aumentar a arrecadação? Eu, particularmente, acredito que não, tá, Kelly? Eu acho que não existe essa iniciativa, mas, como eu falei, a gente precisa ficar vigilante para não ter nenhum tipo de susto. Eu acredito que a questão do petróleo seja muito mais ligada à questão da reoneração dos combustíveis aos consumidores. Essas questões estão relacionadas. No caso da agropecuária, dos produtos do agronegócio, não vejo relação. Não é minha insistência, eu só vou querer aqui a sua ajuda para a gente entender. Há poucas semanas eu estive no sul do país conversando com produtores de arroz e eles me relataram, por ser o arroz um produto de cesta básica, que estão preocupados com a possibilidade de algum desses textos que estão no Congresso, projetos de lei, conforme você falou, aí não seria uma iniciativa que partiria do governo federal, aí sim uma discussão dentro do Congresso Nacional que viesse na direção de taxar alguns produtos da cesta básica ou fazer algum controle de preços. Eu sei que você acompanha isso muito de perto, Conchon. Qual é o risco no momento? Sinal vermelho, amarelo, verde? Por enquanto, eu acredito que é sinal verde para amarelo. A gente tem que estar vigilante, sempre. E a CNA, junto com o IPA, com a FPA, estamos permanentemente acompanhando a pauta de votação do Congresso Nacional. Mas, como falei, não existe nenhum tipo de agenda nas próximas semanas, previstas na Câmara ou no Senado, de projetos de lei que visam onerar as exportações do agronegócio, que atualmente são desoneradas. Importante destacar que não é só exportação do agronegócio, são as exportações de todos os setores econômicos. Muito bem, Conchon, muito obrigada pelo esclarecimento. Eu volto com você em um instante. Que agora a gente vai adiante para tratar de reforma tributária. Esse é o nosso próximo tema, porque lideranças do agronegócio se reuniram nesta semana com o relator do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro. No encontro, a Frente Parlamentar da Agropecuária revelou que pretende apoiar a proposta do governo, mas que o setor produtivo não pode ser prejudicado. A entidade também entregou ao relator do Grupo de Trabalho um documento com os principais pontos de preocupação do setor. Aí a gente vai trazer informações adicionais, porque o Hora H do Agro teve acesso a esse documento que foi elaborado. Nele, a FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, afirma que não há como tratar o homem do campo como são tratados todos os demais contribuintes, serviços e produtos. A bancada do agro no Congresso também afirma que é contraditório e prejudicial um país que possui uma produção agropecuária como o Brasil ir na contramão dos modelos adotados por 132 países e aumentar a carga tributária do setor. Ainda ressalta que um aumento de impostos irá comprometer diretamente
as exportações, a geração de empregos, gerando queda na renda das famílias e aumentando a desigualdade social. No documento, há uma finalização que lembra que atualmente o setor agro recolhe cerca de 21,5% da carga tributária nacional. Sobre este tema, a gente acompanhou ainda nesse encontro com o agro o deputado Aguinaldo Ribeiro. Ele citou durante a coletiva de imprensa que não é possível, em reforma tributária, atender às demandas de todos os setores da economia. Ter uma reforma que você possa trazer justiça tributária para o nosso país, eu digo que sim, é factível. Mas agora nós temos que construir isso juntos, discutir com muita racionalidade. O que nós não vamos ter numa reforma tributária e nenhuma outra reforma é você dizer, olha, eu vou atender isso aqui, vou atender isso aqui, vou atender isso aqui, preservar tudo que todo mundo tem, porque senão você não vai fazer reforma. Nós temos que fazer uma reforma pensando no Estado brasileiro e no cidadão brasileiro. Foi apresentado um plano de trabalho ao Grupo da Reforma Tributária, que prevê 16 audiências públicas, uma missão oficial para países da OCDE e um seminário final. A entrega do relatório está prevista para o dia 16 de maio. O governo já afirmou que não deve trabalhar em uma nova proposta de reforma tributária e que a discussão vai ser baseada em duas propostas de emenda à Constituição já existentes. Uma delas é a PEC 45 de 2019 da Câmara e a outra é a PEC 110 do Senado. A expectativa é levar o texto final para votação em plenário da Câmara ainda na segunda quinzena de maio. Hora de voltarmos a conversar com o Renato Conchon, que entende tudo de tributação. A pergunta é: que tipo de reforma tributária podemos esperar e quais são os pontos mais críticos para o agro brasileiro, levando em consideração essas duas PECs que devem basear a discussão aqui no país? Conchon. Kelly, a reforma tributária que a gente espera é a melhor reforma tributária possível para todos os setores econômicos, e aí incluído o agro. O agronegócio reconhece que a reforma tributária é fundamental para viabilizar novos negócios e alavancar a economia brasileira. O agronegócio reconhece e apoia a aprovação de uma reforma tributária desde que ela contemple as especificidades dos setores, e aí no agronegócio é um deles. E a gente não pode esquecer também que outros setores econômicos sofrem também, assim como nós, impactos diversos. O setor de serviços vem recorrentemente dizendo que vai sofrer um aumento, um deslocamento de carga tributária, e é verdade. O setor agropecuário e o setor de serviço tendem a ser penalizados com um deslocamento de carga tributária, isso significa dizer aumento de carga tributária, que inviabilizará algumas cadeias agropecuárias e alguns setores econômicos. Essa é a nossa principal preocupação. Ou seja, a gente apoia, a gente quer, a gente incentiva. O deputado Pedro Lupion já disse que a FPA está para colaborar, nós da CNA também, assim como outras entidades do agro, mas no sentido de viabilizar uma aprovação de uma reforma tributária sem que haja prejuízo para tirar alguém do setor econômico. É esse o objetivo que a gente vem trabalhando. A questão é, quais são os pontos que nós gostaríamos de adotar? São, hoje, no mínimo 6 pontos primordiais para o apoiamento, e a gente acredita que tecnicamente é possível adentrar, porque esses pontos são comuns entre os setores econômicos, não é só o agronegócio que defende isso. Por exemplo, o aumento, a manutenção, na verdade, da carga tributária global e setorial. A gente sabe que, diante de uma reforma tão estrutural como essa, certo deslocamento de carga vai haver. Mas, sem sombra de dúvida, a nossa atenção, o nosso objetivo é para que o aumento da carga tributária não inviabilize nenhuma cadeia. Outro ponto que a gente traz é a questão, como vem sendo debatido, tanto na PEC 45 quanto na PEC 110, é a questão de uma alíquota única. A gente reconhece que o modelo de simplificação seria o ideal, mas não dá, na nossa visão, de tributar 1 litro de leite com a mesma alíquota de imposto de um smartphone. Porque a nossa população, sobretudo os mais carentes, tendem a pagar mais, e isso vai ter reflexos no preço da cesta básica. Segundo o estudo da CNA, a cesta básica pode ficar até 22,7% mais cara com uma alíquota única.
E isso vai se refletir também na taxa de juro, que já está alta. A gente sabe, a gente já viu as discussões recentes do patamar da taxa de juros. E o nosso estudo apresenta que a inflação tende a subir até 1 ponto percentual em um período de 12 meses e 1,8 ponto percentual em um período acima de 18 meses. Ou seja, é uma alíquota única, do ponto de vista de simplificação, a gente acredita que sim, que vai simplificar, mas não é factível, não é viável em um país com tantas diferenças setoriais. A gente não consegue nem unificar o discurso de uma alíquota única dentro do agronegócio. Quem dirá se a gente discutir com o setor de serviços, o setor industrial, o setor de comércio e o setor de transporte. Então, por isso, uma alíquota única. E outra, a gente está na contramão com essa proposta, está na contramão do mundo. Os países que se utilizam do IVA, que é o modelo tributário proposto, não se utilizam de alíquotas diferenciadas, sobretudo aqueles países que têm alguma produção agrícola relevante, nem a Europa. Aí eu não estou entendendo, Conchon, preciso da sua ajuda, porque você está falando que uma alíquota única significa uma simplificação. Com isso, a gente poderia ter um aumento de 22,7% no custo da cesta básica, porque, por exemplo, 1 litro de leite teria o mesmo tipo de taxação do que um smartphone. Objetivamente, você está dizendo que a proposta que prevê uma alíquota única é uma proposta que onera o agro? Que onera a sociedade brasileira, Kelly. Vai aumentar o custo de vida dos brasileiros. É isso que eu estou dizendo. Porque ou vai aumentar o custo de vida do brasileiro. Em tributação, existe a ideia da tributação do IVA é que quem pague essa conta do tributo seja o consumidor final. É essa a ideia. Ou seja, o brasileiro que vai pagar essa conta. Mas nós do agro temos algumas preocupações que, por exemplo, o produtor de commodity, ele não é formador de preços, ele é tomador de preços. O produtor de soja do Mato Grosso, ou do Paraná, ou do Rio Grande do Sul, não vende a soja pelo preço que ele quer. Ele vende a soja pelo preço da Bolsa de Chicago. Ou seja, não é porque aumentou a tributação que ele necessariamente vai repassar esse aumento para o vendedor. Ou seja, existe risco para o consumidor e existe risco também para o produtor rural, sobretudo para os produtores de commodities. Por isso que uma reforma tributária ela vai fazer um rearranjo nos preços relativos da economia que vai acabar inviabilizando algumas cadeias, algumas atividades econômicas. Essa é a principal preocupação. Muito bem. Só para a gente não deixar essa bola quicando, ter uma alíquota única é simplificar. Simplificar significa retirar isenções e benefícios fiscais do setor agropecuário? Exatamente. E digo mais, não somente do setor agropecuário, mas como de todos os outros setores econômicos que também possuem benefícios. Por exemplo, região da Zona Franca, região de desenvolvimento regional, a região da Sudene, da Sudam, ou do FCO do Centro-Oeste, perderão todos os benefícios tributários atualmente concedidos. Outro caso, benefício tributário concedido da cesta básica vai acabar, a cesta básica vai ficar mais cara. O benefício tributário atualmente concedidos aos insumos agropecuários vão acabar, ou seja, os insumos agropecuários ficarão mais caros e os produtores rurais terão elevação nos seus custos de produção. É isso. Esse tema aqui é referente ao IVA, que é uma alíquota comum, correto? Correto. A pergunta é: há uma sinalização positiva da Frente Parlamentar da Agropecuária que a gente ouviu agora numa discussão da reforma tributária, desde que ela não onere o setor. Mas o que você me trouxe aqui foi uma análise que aponta uma oneração para o setor produtivo, que perderia benefícios fiscais, e ainda disse que uma consequência estaria sendo dada também para o consumidor, além dos efeitos de distorção que a gente teria no litro de leite em comparação com o smartphone. Por que avançar com essa proposta, então? Olha, é uma proposta inicial. Nós acreditamos que sim, perdão, dá para evoluir, dá para aprovar uma reforma com ajustes. E nós, da CNA, juntamente com a FPA, o deputado Pedro Lupion, presidente, estamos dispostos a melhorar, propor melhorias neste texto. E acreditamos que isso poderá viabilizar a aprovação e o apoiamento da reforma tributária. Com relação à carga tributária, desculpa, Kelly, é só para exemplificar.
estudos indicam que a carga tributária do setor primário, ou seja, o produtor rural, agrícola, pecuário, extrativo vegetal, tende a crescer 573% de carga tributária. A questão é, muitas cadeias agropecuárias, para a maioria, a esmagadora maioria, não tem como assimilar um aumento de custo de 573%. Prioritariamente porque cairia a isenção fiscal para insumos? Desculpa te interromper. Prioritariamente porque cairia a isenção fiscal para o insumo, é que esses estudos que a CNA cita aqui gerariam um incremento de 500% no custo com impostos para o agro, no caso de uma aprovação do IVA. Vamos lá. É um aumento de 573% da carga tributária do setor agropecuário brasileiro. Como um todo. E isso vai se refletir no aumento do custo de produção dos produtores, inviabilizando algumas cadeias. É essa a nossa preocupação. Se a gente consegue repassar esse custo e, do ponto de vista de produção de commodities, não conseguiremos, porque eu já expliquei para você, para todos, o consumidor vai pagar. A sociedade brasileira não tem condições de assimilar um aumento de custo de alimentação ou de serviços básicos nessa natureza, porque a gente está vendo desafios sociais muito grandes. Conchon, dizem que a gente não pode ir ao supermercado com fome, que a gente acaba comprando mais do que necessita. A mesma lógica cabe para um Estado gastador, que tem aumento no número de ministérios? O Estado está com fome, ele precisa arrecadar porque ele está gastando muito. Fazer uma reforma tributária agora significa o quê? Essa é uma das nossas preocupações, embora os interlocutores da reforma tributária citam que a reforma não visa o aumento da carga tributária global. Mas nós temos a preocupação porque acreditamos, a CNA tem documentos apresentados que acredita que as reformas estruturais são necessárias, a tributária é uma delas. Entretanto, mas na nossa visão também, a gente acredita que tem que ter reforma administrativa e reforma política para diminuir o tamanho do Estado e depois fazer uma reforma realmente que arrecade de acordo com a necessidade das finanças do país. Qual das duas PECs é a melhor para o agro? As duas precisam de alterações. Nenhuma das discussões agora de proposta de emenda à Constituição seria bom para o agro. Ambas gerariam aumento de impostos? Da forma que se encontram no Congresso Nacional, as duas prejudicam o agro. Por isso, nós estamos no sentido de propor emendas e fazer ajustes de melhoria nos dois textos. O Congresso Nacional vai decidir qual é o texto que quer tocar. Nós, como nosso papel, é apresentar sugestão de melhoria, estamos fazendo isso por meio do IPA, para que não inviabilize cadeia. E o Congresso que decida politicamente qual é a proposta que vai ser aprovada. Qual é a menos pior? As duas precisam de ajustes. Renato Conchon, muito obrigada por estar conosco. Você que é coordenador do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A gente vai precisar da sua ajuda para entender nestes próximos meses o que virá dessa reforma tributária que o governo já disse que tem intenção de aprovar até maio. Volte sempre, é muito bem-vindo. Obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado, Kelly. Um abraço a todos. A você também. E agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver o caso de vaca louca no Pará foi confirmado como atípico, ou seja, não há risco para o consumo de carne bovina. Na volta do intervalo nós vamos saber quando a China voltará a comprar a proteína do Brasil. Voltamos em instantes, eu aguardo você. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se. Hora
do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. O governo brasileiro confirmou que o caso de vaca louca no Pará se trata de uma ocorrência atípica. Isso significa que a doença surgiu de forma espontânea no animal devido à idade mais avançada e não há risco no consumo de carne bovina. A informação de que trata-se de um caso de vaca louca atípico foi confirmada pelo Ministério da Agricultura, que deve receber o laudo oficial do Laboratório da Organização Mundial de Saúde Animal, do Canadá. Vale lembrar que, com a confirmação do caso de vaca louca atípica, agora que sabemos que é atípico, o Brasil precisou, no dia 23 de fevereiro, autossuspender as exportações de carne bovina para a China, devido ao protocolo assinado com o país asiático lá em 2015, que prevê esse tipo de medida. Nesta semana, a Rússia suspendeu as compras de carne bovina do Brasil, especificamente do Pará. Fontes do Ministério da Agricultura me disseram que no estado há apenas um frigorífico que exporta ao país. A Rússia, vale lembrar, fechou 2022 como o 8º principal destino da carne bovina em natura brasileira. No entanto, a representatividade da compra de carnes ali do Pará está ao redor de 1,35% dessas importações, o que gera uma expectativa de pouco impacto na formação de preço à pecuária nacional. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, informou que tanto a China quanto a Organização Mundial de Saúde Animal já foram informados sobre o caso de vaca louca ser atípico. Agora o foco é retomar embarques para o país asiático. Vamos ouvir. O resultado da análise do laboratório canadense já está no sistema, já está comunicado o GACC, está comunicado a Organização Mundial de Saúde Animal. Agora é aguardar eles estudarem todas as informações, um ou 2 dias. Nós já estamos pedindo uma reunião virtual, acreditamos que isso pode ser para terça-feira, para trabalharmos já então o desembargo. A expectativa do mercado nacional da pecuária é para a retomada das exportações de carne bovina do Brasil para a China, lembrando que a China é o principal cliente do Brasil. Para analisar o futuro a partir de agora, tratando-se desse caso atípico de vaca louca, nós conversamos com Lígia Pimentel, que é CEO da consultoria Agrifato. Lígia, seja muito bem-vinda à Jovem Pan. Obrigada, Kellen. Lígia, conte pra gente o que deve acontecer a partir de agora com essa confirmação de que se trata de um caso atípico. Já era bem esperado, né? O perfil do animal era todo de atipicidade. O animal é velho, não era utilizada a ração na nutrição desse animal, até mesmo porque o preço do boi caiu muito, o custo seria muito elevado se dar uma ração agora. Está chovendo muito, né? Então, a produção de pasto no Pará agora está a 1000, está a todo vapor, então tudo conversava para que de fato fosse um caso atípico. A gente já estava esperando a oficialização mesmo. Aliás, a contraprova, porque a gente já tinha confirmado essa atipicidade aqui no laboratório brasileiro, estávamos aguardando a contraprova que é necessária para a nossa relação comercial com a China. As autoridades já informaram aí os sistemas devidos, né, tanto a comunicação com a China quanto com a OIE, por exemplo, que é importante para manter o nosso status de insignificante aí frente ao risco de uma vaca louca clássica, que nunca foi o caso aqui, então mantemos, e isso deve trazer aí um desenrolar muito positivo para o caso. Então, já escutamos aí, acabamos de ler, inclusive na transcrição, o ministro falando que já está buscando uma reunião com a China, que deve acontecer entre segunda e terça-feira, uma reunião virtual. Agora, tudo tem que ser protocolado, tá? Então não adianta só a gente pegar o resultado e achar que vai voltar amanhã. Tudo tem que ser protocolado, enviado para lá, esperar a análise deles, né? E aí o ok para a gente poder voltar a embarcar a carne. Então tudo deve correr bem, já está tudo comprovado. Quanto tempo vai demorar agora? A gente espera que seja rápido, espera que seja célere. Tudo indica que será, mas depende da contraparte também, tá? Muito bem, se diz tudo indica que vai ser rápido. A memória do pecuarista é uma memória recente de 2021, em que demoraram 3 meses, né? Foram 3 meses esperando a China voltar a comprar. Cita pra gente os motivos que te fazem crer que num futuro bastante breve, há expectativas até de fontes do governo que ainda em março a gente tenha uma retomada das exportações para a China. Você acredita que em março pode acontecer? Por quais razões? Vamos lá, em 2021, o preço da tonelada brasileira exportada, inclusive do boi gordo, estava atingindo suas máximas, tá? Nominais. Então, o preço do boi gordo estava muito caro naquele momento, naquele período. Esse é um ponto. O segundo ponto
é que a China vinha acelerando bastante suas compras e nós entendemos que eles estavam com um estoque bem montado de carnes. Então, foi inclusive uma ação comercial ter segurado as exportações, porque já, a celeridade ela foi mais ou menos parecida. Foi rapidinho, a gente já tinha mandado toda a documentação para eles, a OIE já tinha mantido o parecer de insignificância para o risco da doença no Brasil, e nós ficamos esperando, ficamos no limbo. Então, como a gente considera também os estoques, a necessidade do país de comprar, hoje a gente tem uma situação diferente, né? Hoje a gente tem aí os preços bem mais baixos, inclusive da tonelada exportada para a China, não só do Brasil, como dos nossos concorrentes. A Argentina também vê uma tonelada bem mais barata sendo exportada para aquele país, tá? E em segundo lugar, nós sentíamos uma movimentação mais intensa por parte da China no retorno do Ano Novo Chinês. Então a China estava com um pouquinho mais de fome para comprar, a gente sentia aqui os exportadores, né, os traders falando para a gente, olha, a China está entrando com os pedidos maiores, e de repente tudo paralisou por conta do caso, né, atípico. Então ficam essas sugestões, essas dicas de que as coisas podem se resolver de maneira mais rápida desta vez. Tem uma premissa no mercado que diz que o preço cai no boato, né? Como é que é? Ele muda no boato e depois cai no fato? Você vende o boato e compra o fato. Exatamente. Compra o boato e vende o fato, né? O contrário. Exato. Eu sou um pouco atrapalhada nesses ditos populares, mas eu também. Nos demos mal. O foco da minha pergunta é: o CPI indicou que em fevereiro a arroba do boi caiu mais de 7%. Um dos motivos é justamente essa preocupação sobre a tipicidade do caso de vaca louca, que agora se confirma como atípico. A notícia de que ele se trata de um atípico já gerou uma retomada no preço ao pecuarista? Vai recuperar essa queda em quanto tempo? Nós ainda não sentimos os efeitos dessa confirmação de atipicidade, até mesmo porque, Kellen, era muito provável, acho que estava todo mundo bem tranquilo em relação ao resultado da contraprova, então nada mudou muito, hoje só veio de fato a confirmação. Claro que obviamente traz um alívio, mas não trouxe nada de grandes novidades em relação ao que já era muito esperado. Então, nada mudou, os frigoríficos que estavam fora das compras continuam fora das compras, a arroba segue pressionada, parece já ter conseguido alcançar um certo piso, tá? Já delinearam mais ou menos as perdas aí que devem ocorrer. O estado do Pará, obviamente, está sofrendo mais, já estava com um valor médio mais abaixo, né? Muita oferta de vacas, de fêmeas lá, veio para piorar essa relação, mas tudo deve voltar muito em breve, assim que as coisas fluírem novamente. Tem os demais países que também suspenderam a compra, em alguns casos uma compra local ali do Pará, isso também acaba prejudicando, mas não tanto. Lembrando que a junção, a união de todos esses países fora a China, leva aí a mais ou menos 3% de tudo que a gente exporta, então a representatividade é bem menor. Quais os demais países? A gente citou aqui a Rússia, outros também suspenderam temporariamente as compras de carne bovina do Brasil? A gente está falando de Malásia e Indonésia também. São os mesmos países que seguiram esse protocolo em 2021, está tudo bem parecido. Muito bem. Lígia, mensagem que você deixa para a nossa audiência: consumidor de carne bovina, vai ter preço mais barato em função desse caso de vaca louca típica? O preço que tinha que cair já caiu ou nem vai cair? Eu tenho algumas considerações para fazer sobre isso. A carne no varejo ela não vai cair, porque o varejo entende que esse é um movimento temporário e depois para voltar a repassar alta para o consumidor é muito difícil, fica defasado. Então o varejo está tentando manter os preços. Quem vai sofrer com o estoque de gado na mão, de fato, produto na mão, é o produtor. Por quê? Há muitos frigoríficos que exportam muito para a China. A conversão aí da exportação, quando a gente compara o preço da carne exportada com o preço da carne no mercado doméstico, estava compensando muito mais exportar. Então havia uma necessidade, até mesmo uma intenção de direcionamento da carne para o mercado externo, porque estava mais vantajoso. Acontece que agora a gente não está podendo mais abater, certificar e exportar, mesmo que seja para daqui 1 mês, 2 meses, o que acontece? Ou você redireciona essa carne para o mercado doméstico e faz o atacado cair mais ainda, que reduz a margem da indústria também, ou você para de abater e espera um pouco. Alguns casos é isso que está acontecendo. Então, nós temos o quê? Essa oferta na mão do pecuarista. Então, de qualquer forma, a gente vai sentir essa pressão, né? E ela vai cair em cima do pecuarista e não vai cair na mesma medida no varejo, no consumidor, tá certo? Agora, isso já aconteceu antes, nós vamos passar por isso, agora a gente tem que segurar o rojão, esperar a poeira baixar. Nós tivemos, assim, eu não vou falar que é uma sorte, mas o empresário tem que pensar meio copo cheio sempre, né?
Ainda bem que aconteceu isso no período das águas, da outra vez foi no pico da seca, era só animal de confinamento que tinha disponível, com custo absurdo de diária, né? A reposição caríssima em 2021, hoje a gente tem uma situação mais confortável. Apesar de o preço do boi gordo ter caído, nós estamos na época das pastagens, né? Nós estamos em plena safra. Então há uma capacidade de suporte desses animais sem urgência de venda, sem aquele prejuízo certo, um pouco maior. Nunca se recomenda ficar segurando o boi, mas agora não tem outra saída. O que tem é que a capacidade ali de retenção desses animais está ampliada para o produtor. Então é uma coisa que alivia, ajuda a aliviar a situação, tá? Agora vai voltar, nós vamos voltar à normalidade. E uma coisa para se pensar, principalmente as associações, né, as entidades de classe, será que a gente não precisa lapidar, não diria modificar ou excluir termos, mas talvez a gente pudesse lapidar esse acordo comercial, por quê? Porque o Brasil é um país que arraçoa muito pouco proporcionalmente ao seu rebanho. Segundo ponto, desculpa ser um pouco mais longa, mas o Brasil é um país que tem 190 milhões de cabeças aproximadamente. E o Brasil é um país que está passando por um salto tecnológico na pecuária, numa velocidade incrível. Então, esse rebanho grande, né, e esse salto tecnológico vai fazer a gente eliminar muitos animais velhos nos próximos anos. Então, esses eventos irão continuar acontecendo, porque é uma manifestação espontânea do animal, depende de uma questão genética do animal. Então, isso vai continuar acontecendo. E se toda vez que a gente tiver uma micro suspeita de um animal que não tem qualquer perfil para a manifestação da doença com problema sanitário, nós tivemos esse tipo de turbulência, vai ser muito ruim para o nosso pecuarista. Tá? Não é todo mundo que sabe usar as ferramentas de comercialização, não é fácil usar, então talvez o acordo pudesse ter um ponto revisto. Ao invés de a gente ter que suspender na simples suspeita, a gente pudesse suspender, por exemplo, se a OIE mudar o status do país, porque a OIE costuma ser rápida depois de receber a documentação. Pontos. Então isso seria uma proposta aí para a gente ver, pensar muito bem. Talvez isso que eu falei também precise ser afinado e buscarmos um pouquinho mais de estabilidade e menos volatilidade para os preços. Vamos avançar nesse tema junto ao governo. Eu volto com você em poucos instantes, Lígia. A Argentina confirmou o segundo caso de gripe aviária em granjas comerciais. Ainda nesta semana, quando foi divulgado o primeiro caso em ave comercial, o país perdeu o status de livre da doença e autossuspendeu as exportações de produtos avícolas, medida que segue as normas internacionais. Até o momento, 30 casos da doença já foram confirmados no país. Deste total, 3 casos ocorreram em aves silvestres, 25 em aves de quintal e 2 em granjas comerciais. O Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar afirma que a produção de aves para consumo no país continuará normalmente, já que a gripe aviária não é transmitida pelo consumo de carne de frango e ovos. A gripe aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta aves domésticas e selvagens. Uma das formas de transmissão da doença ocorre através da migração de aves que carregam o vírus. O Brasil é o único grande participante do mercado de aves que nunca registrou casos da doença. E o tema é relevante aqui, porque gera uma grande preocupação uma eventual entrada dessa doença aqui nas granjas pelo efeito de restrição ao comércio brasileiro, caso houvesse a confirmação dessa doença em aves comerciais. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, se o Brasil registrar um caso de gripe aviária em granja comercial, de 4 a 5 países poderiam suspender as compras do nosso produto temporariamente. A associação ainda não revelou quais seriam esses países. Lígia Pimentel, a pergunta é: você está com o sinal vermelho ou amarelo ligado para o tema gripe aviária? Você acha que não é uma questão de se a doença vai entrar no país, mas quando ela vai entrar? Qual é a sua visão, por favor? Não, eu estou com o sinal amarelo ligado em relação à gripe aviária. A gente tem um grande problema que a defesa sanitária ela nem consegue alcançar, que são as aves migratórias. Então tem um risco grande aí de a gente acabar sofrendo com esse mal por conta de aves migratórias, não há como controlar. Então a gripe aviária de verdade, realmente, ela tem uma dificuldade grande de ser contida, inclusive por causa da própria biodinâmica aí da natureza. Então nós temos um problema que me preocupa, mas, né, pensando aí nas regiões em que a gente tem a produção comercial mais intensificada, acho que a gente tem uma distância geográfica aí que talvez acabe formando uma barreira, né, por enquanto,
para que a gente não veja isso em instalações comerciais. Agora, se entra na fronteira, a gente tem animais selvagens que convivem com animais selvagens e por aí vai. Então, é bem preocupante, porque a gente está completamente cercado aqui na América Latina por casos em países bem próximos. Então, é uma preocupação, com certeza. Tenho 10, 20 segundinhos com você, mas se a gripe aviária eventualmente entrar aqui no Brasil, cai o preço da ave e puxa para baixo o preço do boi? Com certeza, e ajuda a manter o preço do boi aí menos competitivo ou menos provavelmente em alta, né? Então a gente tem um problema aí sim de competição. Lígia Pimentel, CEO da consultoria Agrifato, volte sempre à Jovem Pan News, é um prazer te receber. Obrigada, Kelly, um abração. A você também. Produtores rurais da Argentina realizaram nesta semana um protesto contra o governo de Alberto Fernandes. Organizado pela Federação Agrária Argentina, o setor agrícola pede ajuda aos afetados por problemas climáticos como a seca. Agricultores e pecuaristas pedem também o refinanciamento de dívidas, crédito rural acessível e são contra a criação do dólar soja, taxação das exportações de produtos agrícolas e embargos aos embarques. A entidade pede uma resposta do governo até o dia 13 de março. E agora eu tenho um recado para você. Essa é a hora H para o seu canavial entrar no ritmo da produtividade. Hoje eu vim falar para você sobre uma solução que foi desenvolvida com exclusividade para os canaviais brasileiros. Ritmo é o herbicida da Yara para a cana-de-açúcar, que combate capim braquiária, mamona, cordas e outras daninhas da cultura com potência máxima. A inovadora formulação líquida de Ritmo promove rápida absorção e fácil manuseio, deixando o seu canavial no limpo por mais tempo, com maior rendimento. Lembrando que a Yara também tem um portfólio completo para você cuidar bem do seu canavial. Produtor, aumente a potência do combate às daninhas com Ritmo. Acesse o QR Code na tela ou o site yara.com.br para saber mais. Até a próxima. O Hora H do Agro fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Realização Jovem Pan News.